pessoal, muito bem-vindos ao Clínica Lucrativa, o nosso canal do YouTube que vai falar sobre gestão, marketing, empreendedorismo de clínicas e médicos. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Alexandra. A Alexandra, ela é gestora da VCO Especialidades Médicas, que é uma clínica que foi uma das primeiras clientes da minha agência, da Agência Cerebral, e é um prazer trazer ela aqui para falar de tudo da clínica, desde da abertura até o momento atual, como que se deu essa evolução na VCO no que diz respeito à gestão e marketing. Então, Alexandre, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Eu acho que a experiência que você vai trazer aqui hoje vai inspirar muitas pessoas aí que assistem o Clínica Lucrativa. Boa tarde, eu que agradeço, Edu, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui participando desse momento de troca de experiência, né? Contar um pouquinho da história da clínica, como foi todo esse processo, essa jornada desafiadora, né? E eu tenho certeza, sim, que vai ser uma tarde maravilhosa. Legal, vamos lá. Então, para começar, vamos falar um pouco da história da VCO. Como começou, como é que a Alexandra entrou nessa história, enfim, vamos lá para o comecinho. Vamos lá. Como é que a Alexandra entrou nessa história da VCO? Eu fiquei um período em casa, né? Depois que eu sempre trabalhei na questão de gestão, na área de gestão, dentro de hospitais. Desde que eu me formei como enfermeira na área de cardiologia. E eu já cheguei trabalhando dentro da gestão de um hospital. E foram muitos anos quando eu optei ficar um pouco em casa, né? Dentro de casa e me dedicar mais à família, aos filhos. Quando surgiu a ideia da clínica. A clínica surgiu com a ideia de criar um centro de excelência, onde nós prestaríamos ali um atendimento personalizado para os pacientes, humanizado, com uma visão holística, integral. E, além disso, de tirar os médicos de dentro das redes hospitalares, né? De estarem vinculados a grandes redes e ter o seu próprio negócio, dedicar ao seu próprio negócio. Então, a ideia da clínica surgiu com esse propósito. Pensamos no nome, foi a primeira coisa que veio. O nome VCOR, e um nome forte, um nome imponente, um nome curto, né? Eu acho que traz posicionamento. E depois pensamos um lugar, uma localização estratégica, compramos a sala. E eu fui convidada para ser, além de sócia, administrar a clínica. Então, no começo foi um pouquinho, assim, desafiador. Confesso, fiquei um pouco de medo. Porque estar à frente de um negócio grandioso desse, que tem vários médicos envolvidos por trás, não é uma coisa fácil, né? Assim, ser responsável por aquilo, né? E começar um negócio do zero é difícil, né? Você fala assim, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Vou, não vou. E a questão do meu marido também, vamos lá. Ele assim, eu tava em casa, né? Com as crianças. Aceitei esse desafio e eu tinha certeza, uma coisa eu tinha certeza, que seria um sucesso. Bom, graças a Deus foi. E hoje nós temos lá a clínica muito bem estabelecida, já com um posicionamento, né? Agora no processo de escalada. E depois a gente escolher uma localização, começou todo o processo ali do negócio. Eu fiz todo um planejamento de RH, de TI, a questão da estrutura mesmo, de equipamento. Você tinha alguma experiência de clínica, nada, ou só hospitalar? Não, e aí foi estudar do zero? Totalmente hospitalar. Eu tinha uma coisa muito forte que eu carrego comigo. Eu sou uma pessoa extremamente decidida, fazedora, muito fazedora. Se você me dá uma ação, eu vou lá e executo, sabe? Então, e eu corro atrás de aprender. O que eu não sei, eu vou aprender. Então, foi isso mesmo. Foi um desafio. E depois desse processo de estruturar mesmo, de selecionar RH, de montar, pensar na parte de TI, de recursos ali tecnológicos, qual seria o prontuário eletrônico, e eu pesquisei muito. Estudei várias plataformas que hoje tem no mercado e verifiquei o qual mais eu me senti segura,
que entregaria desde o agendamento até o repasse final, quer dizer, até o processo final, que seria o repasse médico, né, o pagamento médico. E no começo, na primeira semana de fevereiro de 2020, a gente abriu as portas da clínica, né? Antes disso, pensamos na questão também da equipe médica, né? Que seria que a gente precisaria selecionar médicos que tivessem o mesmo propósito, que tivessem os valores vinculados ao nosso e que tem no coração, assim, prestar um atendimento de excelência, uma medicina de qualidade, uma medicina ética, né? E vinculado mesmo, alinhado aos nossos valores, que isso para mim é inegociável, né? Bom, questão de valor. É muito bom, porque assim, a gente vê hoje muitos médicos fazendo sociedades com quem mal conhece, mal sabem os valores ali, a índole, o tipo até de trabalho que aquela pessoa oferece, né? E fica muito mercadológico e não pensa na assistência também, né? Porque, querendo ou não, é um negócio de saúde. Sim. Né? Então... O principal, para mim, é entregar um atendimento de excelência, de qualidade, uma medicina baseada em evidência, baseada em estudo, né? E fazer uma medicina de verdade, né? Que hoje a gente vê que tem charlatões e charlatões aí no mercado, né? É verdade. Mas, Alexandre, assim, ó, você não tinha muita experiência nessa área, principalmente de gestão de clínica, lógico, você como enfermeira teve uma base ali de ser gestora de equipe, né? Então, Sim. Isso aí você já tinha uma noção mais geral. Mas vamos lá, quais foram assim, os principais desafios? Vocês fizeram um plano de negócio ou não? Foi mais assim, precisa disso, precisa ter o lugar, precisa ter o prontuário, precisa ter o RH. Existia um plano financeiro? Foi estudado naquele momento as margens, enfim, ou não? Ou foi tudo mais... Foi tudo mais assim, vamos lá com a cara e com a coragem que vai dar certo. Foi bem assim, foi bem isso. Eu fiz, sim, um planejamento no começo, porque eu acompanhei a clínica, a sala era um vão, não tinha nada. Então, eu acompanhei 10 meses de obra. Então, tudo que foi... Desde a parte de arquitetura, né? Tudo, registro, vigilância sanitária. Como organizar a sala e ter um melhor aproveitamento de espaço ali dentro. E... Claro, né, vinculado na questão da parte da vigilância sanitária, as normas, isso. Então, foi um período que... Foram 10 meses, assim, estudando a questão de... Alguns meses montando em parceria com o pessoal da arquitetura, né? Liberou a obra e foi comprar... Eu comprei toda a parte de material, junto com o engenheiro. Então, foi um desafio. Eu falo obra que também. Sou enfermeira, arquiteto, engenheiro. Foi literalmente isso. E fazer um planejamento financeiro, Não. A parte mais difícil para você começar uma clínica ali para mim foi a parte burocrática, parte jurídica, o alvará de funcionamento, vigilância sanitária, liberação do CRM. Acho que essa parte é muito, muito complicado. E graças a Deus, a gente tem uma empresa muito boa que nos auxilia em relação à contabilidade e foi uma parceira, assim, uma parcerona nesse processo de liberação. E é isso, acho que o maior desafio é esse. E a gestão financeira e de RH. Eu acho que esse é um desafio mesmo. E tinha muita insegurança, assim, no início? Você ficava se perguntando muito se era aquilo mesmo, se ia dar certo, enfim. Como você teve que lidar com isso? Você acredita que eu nunca me questionei se daria certo ou não? Para mim era um sucesso garantido. Porque para mim foi um sonho aquilo ali. Foi um desafio profissional pessoal e uma realização. Quando a gente abriu ali, eu falei, não, isso aqui vai decolar ou vai decolar. Não tem outra opção. Não tem outra opção. E a dedicação, né? Eu falo que você me perguntou se gerou insegurança. Segurança sempre tem. Mas eu sou aquela pessoa que eu uso da insegurança uma ferramenta e uma força para eu estudar, para eu correr atrás, para eu fazer acontecer, sabe? E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que faço acontecer.
Eu É movo verdade, é moinhos. verdade. Teve uma época, quem não sabe, a Alexandra saiu, depois ela voltou. Quando ela voltou, eu dei graças a Deus que ela tinha voltado, porque eu sabia que ia ter uma parceiraça lá e a gente ia conseguir mudar o rumo da clínica, mas mais tarde a gente fala disso. Nossa, pra mim voltar com você junto ali foi o maior. Nossa, fiquei muito feliz, assim, porque eu cheguei num momento diferente, né? Um momento que pra mim. Eu saí da clínica, fiquei 8 meses fora, pra mim foi assim, triste, porque eu tava deixando um negócio que pra mim era minha vida. Porque ali não é só a questão de ser do próprio negócio em si, mas pra mim era uma realização, sabe? Tipo assim, aquilo lá é minha segunda casa. Eu tava ali, ali é uma na verdade é uma extensão da minha casa. Pra mim aquilo ali era tudo. E passar 8 meses fora foi triste, mas eu falo, hoje eu avalio que foi muito amadurecimento. Tanto pessoal quanto profissional. E eu voltei depois de 8 meses muito mais forte, muito mais madura, muito mais consciente dos meus erros e do que eu precisava melhorar. E evoluir em algumas partes, sabe? E eu acho que hoje eu me considero uma gestora mais completa, uma administradora mais completa. E é isso, assim. Essas fases que a gente passa, né, Alexandre, no negócio, elas só trazem evoluções, né? Então, assim, a gente começa a refletir, muitas vezes olha para trás, vê o que errou, o que acertou, e de repente volta com mais força. Com certeza, né? Volta nossa, com mais eu força, voltei. volta mais empolgada, traz esse aprendizado para a prática ali da clínica e muitas vezes dá até mais valor, né? Sim, também, não sei se aconteceu com você. Muito mais. Eu voltei muito mais madura. Legal. Porque eu sabia que eu tinha cometido alguns erros, e como todo mundo, né? E eu não saí pelos meus erros, não. Eu saí, a clínica sempre foi muito lucrativa. E eu voltei revendo o que eu precisaria melhorar, né? O que eu teria que fazer diferente do que eu fazia antes. E eu tenho certeza que a gente tá no caminho certo. Com certeza. E o resultado tá aí, né? O resultado da clínica tá voando. Com a gente tava certeza! até conversando ali nos bastidores, conta pra todo mundo aqui o que a gente tava conversando lá, né? Que como é que você não consegue... Tem agenda e... Olha, como é que é? meu desafio hoje é dar conta de toda essa demanda que chega. Porque, graças a Deus, nós temos ali uma equipe extremamente capacitada, extremamente humana, principalmente, que o foco é na qualidade do atendimento prestado ao paciente, o foco ali nosso é o paciente. E nossa demanda está cada dia aumentando e eu fico me desdobrando em 1000 para ajudar o nosso time comercial a falar não para o paciente, sabe? O nosso paciente ali é prioridade, a necessidade dele é prioridade e a gente está ali para isso, sabe? Muito bom. Para atender da melhor forma possível, para tornar ali a experiência dele ali dentro única. Boa. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da gestão, da parte de cultura das pessoas, mas antes eu queria, aproveitando essa parte de equipe, saber como é que foi lá no início, né? Como que foram as contratações, vocês já tinham noção dessa parte cultural, porque hoje eu vejo que a VCO é uma das poucas clínicas, inclusive, que a gente atende, que entendeu bem o papel da gestão, o papel do marketing, o papel das lideranças, e tá formando lideranças lá dentro, tá olhando para as pessoas, tá vendo que as pessoas, elas são importantes. Então, quando você fala um time comercial, a gente sabe que a maioria das clínicas não fala time comercial, fala telefonia, né? E a telefonia ou a secretária é responsável por tudo, mas já é uma mudança de nomenclatura que mostra que vocês realmente estão antenados, estão estudando, estão aplicando aquilo que vocês estão aprendendo, e os resultados não são outros, né? Mas, enfim, me fala um pouquinho como foi essa formação da equipe lá no início. Foi indicação? Era sobrinha de alguém? Foi do médico que trabalhou ali, traz pra cá? Bom, nós inauguramos a clínica somente com 3 pessoas, porque você me perguntar assim, uma vez uma amiga minha me falou assim, eu contrato quantas pessoas? Não tem um número certo para você abrir uma clínica. Você precisa mapear todos os seus processos, os seus fluxos,
os atendimentos que você vai prestar ali dentro, quantas funcionárias você precisa para estar executando aquele processo. Então, a gente abriu com 2 recepcionistas e eu. Foi essa a equipe que a gente iniciou a clínica. E foram pessoas indicadas, uma já com experiência no atendimento, foi indicada por uma médica, que hoje é meu braço direito da clínica. E a outra pessoa foi uma pessoa que tinha domínio total do prontuário médico. Então, eu tinha ali uma com foco no atendimento, a outra com foco no sistema. E a gente capacitou ambas, né? E eu por trás da questão da parte da administração. E se precisasse fazer, né, assim, executar algum procedimento ali dentro, eu executaria. Por exemplo, lotou a clínica, coloca um mapa, eu colocava. Precisa fazer um eletro, eu fazia. Porque eu era meio que Faz tudo ali. Quando a clínica ainda não tinha faturista. E a gente fazia o próprio faturamento. Eu nunca terceirizei o faturamento. Porque eu sempre quis ter o controle da parte que é o coração da empresa. Né? Depois de alguns meses, a gente fez nova contratação. Contratamos uma outra pessoa com experiência também. E no processo seletivo, Edu, o que eu acho muito importante? Hoje a gente nunca trata com experiência, não. Eu contrato pessoas que tenham valores vinculados aos nossos, que queiram crescer, falo que tem sangue nos olhos, né? Que queiram crescer com a empresa, que isso para mim é fundamental. Que queiram fazer da clínica um meio para ela atingir os sonhos dela. Entendeu? Então, assim, hoje nós contamos com 13 colaboradores, eu comigo 14, né? E o crescimento ele foi exponencial, porque com o tempo eu comecei a observar que já não dava mais para realizar os agendamentos na recepção, para dar um atendimento de qualidade para o paciente. Eu atendia ao mesmo tempo que eu atendia, eu agendava. Então, no começo, que é mais tranquilo, no começo da clínica, você consegue fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, né? O atendimento, o telefone tocou, você atende. A clínica foi crescendo ao ponto de eu precisei montar uma central de vendas, né? Então, antigamente que vocês falavam, chamavam de telefonia. A gente chamava de telefonia. Hoje o nosso time comercial, né, nossa central de vendas, que não fica dentro da unidade, né, da clínica, fica fora. E foi montado com a demanda mesmo. Depois de alguns meses eu tive a necessidade de contratar uma faturista com experiência, porque faturamento não dava, não conseguia treinar, não estava mais com tempo hábil para fazer o treinamento, porque na época tinha a questão da administração, a gestão de RH, a parte financeira, compras, era tudo vinculado a mim. Muita coisa, né? Muita coisa para administrar. Isso. E é isso, assim, a clínica ela foi crescendo aos pouquinhos. Eu acho que assim, uma coisa muito importante que você falou é essa parte da forma da contratação. Sim. Né? Porque, realmente, eu concordo plenamente. A parte técnica você ensina, Sim. Mas a parte comportamental, de valores, é muito difícil de você modificar ali numa pessoa e tentar enquadrar aquilo na sua cultura. Né? E você trazendo uma pessoa que tem seus valores, que tá na mesma vibe, vamos colocar assim, da clínica, que a clínica está numa vibe de crescimento, de alta performance, de todo mundo estudar, de todo mundo se qualificar, de crescer, né, de se importar com o outro, de ter um tratamento humanizado, enfim, de todos os valores lá de vocês. E quando você traz uma pessoa que não está alinhada a isso, ela pode ser excelente tecnicamente, pode ser o melhor faturista, pode ser a melhor recepcionista, mas se ela não estiver alinhada a isso... Ela pode contaminar o seu time. Contamina o time e aí a cultura ela vai por água abaixo, né? Então, as últimas contratações minhas foram pessoas que não tinha zero experiência em clínica, não sabia nem o que era um ecocardiograma. Você tem noção. E elas foram treinadas, foram capacitadas, hoje tem uma performance, assim, exemplar. Nossa, legal. Então, assim, pra gente finalizar essa primeira parte aqui, esse nosso primeiro episódio, se você pudesse dar um único conselho para quem tá abrindo uma clínica hoje, o que você falaria para essas pessoas? Eu tenho 2 conselhos, não vou dar um só não. Tá.
Primeiro conselho: invista em pessoas. Nenhuma empresa performa sem pessoas. E as pessoas, elas precisam estar motivadas e engajadas para dar o seu melhor. Então, olhe sempre para o seu time. Valorize o seu time. Façam eles se sentirem pertencentes do seu negócio. Hoje a gente tem um sistema ali de metas, né? Então, todo o time, independente se é limpeza, se é serviços gerais, se é time comercial, se é recepção, se é exames, todo o time ele é recompensado pela meta de faturamento da clínica. Entendeu? Então, e a gente tem assim várias ações que nós fazemos ali mensalmente com eles para estar trabalhando essa questão de clima organizacional, valores. Em março eu fiz uma pesquisa de clima organizacional e montamos com isso um espaço de conforto, com poltronas, com mesas para eles almoçarem, sabe? Legal, Isso legal. gerou uma satisfação imensa. Então, o primeiro conselho: invista em pessoas. Segundo um conselho: estude gestão. Para os médicos, gaste tempo em estudar gestão, o mesmo tempo que você gastou para se formar em medicina. Entendeu? Então, assim, fica aí meus 2 conselhos. E eu acho que são conselhos assim, muito importantes, porque e quando a gente fala em equipe, mesmo que a equipe seja a equipe de 1 ou 2 pessoas, que a gente vê muito, muito consultório que começa ali pequeno, você começou lá com 3 pessoas, mas essas 3 pessoas, elas já têm que ter a cultura ali, a cultura ela já tem que ser criada ali no início, né? Então, fica muito mais fácil de você conseguir conquistar tudo que você quer na clínica. Muito importante é que a empresa ela precisa ter uma missão bem definida. Por que ela existe? Qual que é o propósito dela? Por que ela foi construída? Uma missão bem definida, aonde eu quero chegar com o meu negócio. Ter um propósito claro. E todos os sócios ali precisam estar alinhados a isso. Não somente os sócios, mas todo o time, né? Tanto os sócios quanto o seu time de operação. E valores, que são inegociáveis. Acho que isso é extremamente importante para qualquer tipo de negócio, independente que é uma clínica. Hoje, se eu fosse falar alguma coisa para quem está querendo abrir uma clínica, seja médico ou profissional de saúde ou alguém que está querendo investir, eu também falaria sobre a parte de gestão, principalmente de fazer um plano de negócios, né? Saber se realmente a clínica vai ser lucrativa, calcular margens de contribuição, como você vai construir sua equipe, porque o que a gente vê no mercado hoje são muitas clínicas que simplesmente juntam alguns médicos e dividem um espaço para que cada né? coworking, é o que eu chamo de coworking de médico. Então, e acaba saindo isso sendo um emprego caro, né? Porque no dia que ele não trabalha, ele não ganha. Então, se eu fosse deixar uma sugestão para quem está planejando abrir uma clínica, seria: faça um plano de negócio, veja se esse negócio é lucrativo, veja realmente quais são todas as tarefas, né? E se planeje para abrir seu negócio, porque realmente é um negócio bom, é um negócio que pode ser lucrativo, mas para isso requer planejamento, requer estudo, assim como você estudou medicina, você estudou enfermagem, enfim, fisioterapia, outras áreas aí da saúde, você tem que estudar gestão também para... Muitas das vezes os médicos eles subestimam os custos. E acaba misturando tudo, pega dinheiro do plantão, Não, e misturar PF com PJ, pelo amor de Deus, jamais façam isso. CNPJ é CNPJ, pessoa física é pessoa física. Não pode se misturar jamais. Jamais, jamais, jamais. E tem uma outra coisa que eu acho que assim, que encurta um pouco o seu tempo, é se conectar com pessoas que já fizeram. Ter um ecossistema empreendedor, que as pessoas podem trocar com você experiências e dos erros que elas já cometeram, e isso encurta o seu tempo. E principalmente você aplicar isso, né? Porque também eu vejo muita gente que assim, frequenta, participa, mas não aplica. Então não adianta de muito. Nada, não. Então tá aprendendo Hoje nós temos, nós participamos de um conselho, que nós temos uma reunião uma vez por mês, onde a gente troca experiências, a gente leva problemas, é discutido dentro do mundo, e a gente sai ali com
soluções para Legal. serem aplicadas. Então vamos finalizar aqui o primeiro episódio, onde a Alexandra falou sobre esses desafios de abrir uma clínica. Alexandra, vamos deixar aí para quem quer te encontrar, conhecer mais o... Pessoal, a Alexandra tem um perfil lá com mais de 400 mil seguidores, né? Vocês podem seguir ela também. 406 mil seguidores 406 mil. em 3 anos. Então vai ter o perfil da Alexandra, o perfil da VCOR também, para quem quer acompanhar esse trabalho. Falei. Sim, é VCOR, @vcor.especialidades. E o meu é Ale Nowak, Nowaki. Isso aí. Eu influencio pessoas a terem hábitos de vida saudáveis. Bom isso. demais. Então, tá tudo ligado aí com a clínica Sim. também. Então, pessoal, obrigado. Se você curtiu, deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha com um colega médico, gestor na área de saúde que precisa saber desse conteúdo e até o próximo vídeo.